Bom, eu me chamo José Roberto Gambeiro e junto com a Mislane, nós temos aqui o Espaço IEM, uma escola de saberes, onde nós só trazemos assunto de sabedorias. Dentre os temas do Espaço IEM, você já sabe, nós temos aula de Reiki, eu até vou passar o outro slide aqui, para que você entenda, né? Nós temos aqui duas práticas de autoajuda, a primeira dela é o Reiki, a segunda é a radiestesia. Se você está interessado em estudar um pouquinho o Reiki, nós temos aqui, 19 e 20 de março, uma turma no Rio de Janeiro, 9 e 10 de abril, uma turma em São Paulo, essas duas turmas, junto com o Reiki, nós vamos dar um módulo de pêndulo, e 14 de maio, em São Paulo, na Zona Sul, a gente vai dar um módulo de atendimento em maca de Reiki. Trabalhamos com a radiestesia, é a limpeza de linhas energéticas, emocionais no teu corpo emocionais, limpezas para a prosperidade de ambiente. A Mislane dá aula de yoga, ela tem várias turmas durante a semana, e também de yoga para os olhos, ela vai dar um workshop de 4 horas, explicando essas técnicas de cura e de equilíbrio da visão, e ela também dá aula toda segunda-feira à noite, coletiva, às 20 horas de yoga para os olhos. E temos 2 cursos programados aí, o Você Cria a Sua Realidade, ou Como Criar uma Nova Realidade, uma imersão de 16 horas, que vai acontecer dia 12 e 13 de fevereiro. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, e já temos aí 2 turmas agendadas do Psicologia da Alma, que é para você entender a fase em que você se encontra de evolução. A Psicologia da Alma fala do teu contrato encarnatório, para que você não perca essa encarnação, que você entenda direitinho o teu processo de evolução. Falei rapidamente, aí nós temos uma agenda de curso até o meio do ano. Depois você me procura, eu te mando esse slide aqui. Eu estou vendo que a Betânia está colocando a mão no cabelo e ela não sabe qual curso ela vai escolher aí. Bom, hoje eu vou falar sobre o Kybalion. Olha só, eu separei aqui para você e você vai entender o que eu vou falar. Eu trouxe um material não só do livro, mas dos meus estudos também. O Kybalion é conhecido por 7 leis herméticas, estão as 7 aqui: o princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, causa, efeito e gênero. Não se preocupa se eu estou falando rápido, eu vou passar por cada um deles aqui na aula de hoje. É aqui uma divisão de como é o livro O Kybalion, em 15 capítulos, né? E cada capítulo aqui, eu vou falar hoje só a aula 1, esse aqui é um curso que eu dou do Kybalion, eu vou trazer a introdução e a filosofia e os 7 capítulos, né? Na aula de hoje eu não vou entrar no detalhe. E você vai ver vários números na minha apresentação, eu vou numerando a página desse livro marrom que está do lado. Então, quem compra esse livro, ele pode ter o resumo comentado por mim nesses estudos que eu faço do Kybalion. Aí, se você também tiver interesse nesse trabalho que eu tenho de aulas do Kybalion, né, explicando quais são os segredos herméticos, depois você me procura, eu tenho algumas aulas gravadas e um curso também. Entrando, então, no livro O Kybalion, né, o estudo das leis herméticas. O livro começa assim com a introdução. Não deixes extinguir a chama sustentada por geração pós geração em sua obscura caverna, sustentada em seus templos sagrados, nutrida por puros sacerdotes de amor. Não deixe extinguir a chama. O Kybalion, você vai perceber aqui, que ele é escrito numa linguagem, né, chamada de axioma. São frases que só fazem sentidos quando você tem um conhecimento diferenciado. Eu vou trazer vários axiomas, que esse que é o interessante do Kybalion, não é só a leitura dele, né, é traduzir os axiomas. Uma coisa que você vai ver daqui para frente é que a literatura que você vai ver, ela é fiel ao livro, tá? Eu não coloquei nenhuma palavra, nenhuma vírgula. Então, vocês vão ver, é um português arcaico, né, mais antigo. E logo na introdução fala assim: não deixe apagar a chama da sabedoria, da inteligência hermética, que foi sustentada por gerações em sua obscura caverna, ou seja, ela está dentro das pessoas, foi mantida em segredo, e ela foi guardada no seu templo sagrado, no seu coração, dentro de cada uma das pessoas. Essas pessoas que guardaram
essa inteligência, essa sabedoria hermética que foram passando de lábios a ouvido, são puros sacerdotes do amor que não deixaram os ensinamentos herméticos eles se apagarem ao longo do tempo. Não deixes extinguir essa chama sustentada por geração. Logo na introdução do Kybalion, está ali, ó, página 7, introdução. Nenhum conhecimento oculto foi tão zelosamente guardado como os fragmentados ensinamentos herméticos desde os tempos de Hermes Trismegisto. Então, se você chegou agora, não sabe quem é Hermes Trismegisto, você volta lá na aula da semana passada. Eu dei uma aula explicando que Hermes, ele é o pai do hermetismo, né? Então, você volta lá. Hermetismo vem de Hermes, né? Então, foi ele quem trouxe toda essa sabedoria. A partir de Hermes, então, todas as bases dos ensinamentos esotéricos têm origem na essência formulada por Hermes. Então, esse livro é um livro de 1908, o Kybalion foi escrito em 1908. Lá em 1908, ele já falava assim, todos os ensinamentos herméticos que temos até hoje vêm do hermetismo, vêm das palavras de Hermes. Página 8 do livro. De todas as partes do globo vieram discípulos, correu aqui, que viam Hermes como mestre dos mestres, né? Tal era a sabedoria, o rastro desse homem, ou dessa energia, que é o Hermes, né? Chamamos aí, ou dessa falange, que é um grupo de energia que o Hermes trazia. Tal era grande esse rastro que todas as escolas esotéricas seguiram seus ensinamentos herméticos. E essas informações foram guardadas intactas dentro de uma pureza primitiva por um reduzido número de homens. De lábios a ouvidos foi transmitido esse conhecimento entre poucos seres, né? E aí nasce, para quem conhece um pouquinho de símbolo, a Cabala, né? A Cabala é esse primeiro símbolo aqui, está desenhada na flor da vida, para quem conhece a flor da vida também. O segundo, né, é essa cobra mordendo o rabo com um triângulo e um sol no meio, é o símbolo do hermetismo, né? É uma volta que dá essa cobra aqui, o triângulo, né? São os três lados e o sol no meio. O terceiro símbolo aqui é o da maçonaria, olha lá, o triângulo e o compasso. Depois vem o da Rosa Cruz, depois vem outro símbolo hermético aqui. Todas essas escolas de sabedorias, então, elas seguiram os ensinamentos do Hermes, o hermetismo. Tudo que a gente vai ver aqui no livro de hoje, o Kybalion. O Kybalion disse, onde quer que esteja as pegadas do mestre, os ouvidos de quem está apto para receber esses ensinamentos se abrirão. Então, você pode ter ouvido falar nesse livro, você pode ter estado perto dessa informação. Mas se não foi o momento bom da tua vida, que era o momento de você aprender, tudo isso passou e você não percebeu. Somente quem está apto a receber essa informação é que o ouvido se abrirá para entender essa quantidade de informação. Os hermetistas, então, eles sempre aparecem, permanecem retirados, silenciosos e sorridentes. Há certos ensinamentos que, se fossem divulgados, atrariam um critério de ódio das multidões. A gente falou um pouquinho aqui, esses ensinamentos eles foram mantidos herméticos durante muito tempo, mesmo porque não era para passar para todos, né? Somente de lábios a ouvidos nas pessoas que eles mais confiavam. Então, olha aqui. Os lábios da sabedoria permanecem fechados, exceto para o ouvido capaz de compreender. Eu fui captando frases do livro para fazer um resumo aqui numa aula de 2 horas para que você pudesse entender. Guarda essa frase aí. Os lábios da sabedoria permanecem fechados, exceto para o ouvido capaz de compreender. É mais ou menos assim. Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Então, os lábios eles vão permanecerem fechados até você não entender. Quando você começar a entender, basicamente, a informação vai começar a chegar para você. Passamos, então, para o capítulo 1, né? Eu falei um pouquinho da introdução. Capítulo 1 do livro aqui, ó. Algumas almas conservaram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente para que ela não se extinguisse. Esse livro só irá atrair a atenção do que estejam preparados para recebê-la. Então, olha só, se você chegou aqui agora, não foi por acaso. O próprio livro fala que esse tipo de ensinamento
primeiro sagrado e depois velado, né, que eu chamo de secreto, ele só chega quando os ouvidos estão preparados. Esse livro só irá atrair a atenção do que estejam preparados para recebê-lo. Então, já se considera preparado, você está aqui nessa aula e você vai entender detalhes aí do livro Caibalion. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, você vem fazer um curso comigo. Página 15. Capítulo 1. A filosofia. O Egito foi o berço da sabedoria secreta e mística. Olha aí, Priscila, respondendo a tua pergunta aí. É tudo no Egito que começa aí há mais de 4.000 anos atrás. Depois, todas as outras nações absorveram a sabedoria do Egito, a Índia, a China, a Grécia e etc. Hermes foi o pai da sabedoria, fundador da astrologia e descobridor da alquimia. Eu vou repetir aqui para você essas palavras, essas frases, elas foram retiradas fielmente do livro, tá bom? Não escrevi nem uma vírgula a mais. Não se conhece a data de nascimento no Egito, mas sabe que após a sua morte, o transformaram em Deus Tote, essa figura com o bico de Ibis, né? E esses símbolos herméticos, né? Essa cruz aqui na mão dele esquerda, e essa outra ferramenta, eu esqueci o nome, mas é uma ferramenta de iniciação, era muito conhecida, né? Nas iniciações do Egito, e esse aqui é o Deus Tote, né? Com o bico de Ibis, que significava sabedoria. Então, o Deus Tote, anos mais tarde, diz que ele aparece na Grécia como Hermes. Olha, isso daqui é o Caibalion que está falando. Então, o primeiro ser que aparece na Terra 4.500 atrás, trazendo a sabedoria de astrologia, matemática, escrita para o Egito, ele aparece, então, alguns anos atrás, na Grécia como Hermes, né? Que homem era esse que deixou esse rastro de sabedorias, né? Hermes também é conhecido como Deus da sabedoria, e acrescentaram em seu nome Trismegistro, que significava 3 vezes o grande, né? Se você assistir a aula da semana passada, eu falei muito sobre ele, né? Eu expliquei que ele foi o pai da sociologia, depois dele, por exemplo, veio Pitágoras, Sócrates, eu contei a história de Hermes na aula passada. Ainda no capítulo 1, a filosofia. Assim, algumas almas conservaram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente para que não se extinguisse. Foi transmitido do mestre ao discípulo, do iniciado ao neófilo, dos lábios aos ouvidos. E se alguém, algum dia, escreveu algo sobre essa maravilhosa prática hermética, isso foi velado cuidadosamente. E disse o Caibalion, onde quer que estejam as pegadas do mestre, ali os ouvidos daqueles que estão prontos para receber seus ensinamentos vão se abrir. Bom, então você chegou aqui agora, você já está entendendo que eu fiz um resumo de um livro, e olha que resumo, hein? Quanto conteúdo você está recebendo aqui. Eu peguei as frases, as palavras que mais fazem significado para contar essa história para você. Então, ainda na introdução, ele contando, então, a filosofia que todos iam de vários países conhecer Hermes para entender o hermetismo. Vamos entrar aqui no capítulo 2, então, que fala sobre os 7 princípios herméticos. E logo no capítulo 2 fala assim, aquele que compreende a verdade de que o universo é mental está muito avançado no caminho do adepto. Eu vou falar daqui a pouquinho, rapidamente, aqui no princípio do mentalismo, que se eu não consigo pegar o universo, eu não consigo pegar Deus, eles são mentais dentro do meu plano mental. É isso que o Caibalion fala. Se você entender que toda a criação ela é mental, você se conecta com essa energia, a energia do mental. Aquele que compreende a verdade que o universo é mental está muito avançado no caminho do estudante. Esse daqui é Hermes, só existem 2 fotos de Hermes, a primeira eu mostrei agora há pouco junto com o deus Tote, e essa é ele escrevendo o seu livro de hermetismo, né? Essa capa aqui também é conhecida. Página 21. Os princípios da verdade são 7. São 7. Aquele que compreende isso perfeitamente possuirá a chave mágica por meio do qual todas as portas do templo se abrirão. Aí você vai repetir aqui comigo, olha. Princípio do mentalismo,
princípio da correspondência, princípio da vibração, princípio da polaridade, princípio do ritmo, princípio da causa e efeito, princípio do gênero. 7 princípios. Aquele que compreende os 7 princípios vai entender que esses 7, eles são um só, como eu comentei na aula passada aqui com você. Então, eu vou começar com um capítulo para que você entenda a grandiosidade disso tudo aí. Olha só. O primeiro, então, é o princípio do mentalismo. Dentro do tema princípio mentalismo, dentro do livro, você vai encontrar o capítulo 3, que fala sobre transmutação mental, o capítulo 4, que fala sobre o todo. Obviamente, ele chama o Criador do universo de todo, né? Ele não dá um nome como Deus para não estar atribuído à religião. Capítulo 5, o universo é mental. Capítulo 6, o paradoxo divino. Capítulo 7, o todo no tudo. É claro que eu não vou trazer todas essas informações, porque isso dariam aulas e aulas, né? Eu trouxe apenas 3 slides para você entender o significado, então, do princípio do mentalismo. Então, vamos lá. Primeiro slide aqui, ó. O princípio do mentalismo. Todo o mundo é uma criação do todo, em cuja mente vivemos e movemos. O estudante de filosofia hermética pode empregar conscientemente as grandes leis mentais em vez de usá-las por causalidade. Ele fala aqui também que existem leis mentais, lei da mente. Eu vou adiantar aqui para você que o Kybalion fala que nós vivemos em 3 planos ao mesmo tempo. O plano físico, vai anotando aí, hein? O plano mental e o plano espiritual. O plano físico, você acha que conhece, ok. O plano mental, você não conhece nada. O que ele está falando aqui é que se você entender que o universo é mental, que toda a criação do divino foi mental, que você só chega ao todo mentalmente, né? Você está muito adiantado no caminho do estudante. Então, não acredite em casualidade, em acaso. Tudo isso foi pensado, calculado, você está aqui por um motivo, o planeta existe por um motivo. Então, quando você conectar a tua energia do mental com o mental do universo, com o mental do todo, você vai ter os teus downloads, ou seja, você vai estar conectado com a tua consciência. Princípio do mentalismo. Com a chave mestra em seu poder, o discípulo pode abrir as portas do templo de conhecimento mental e entrar no mesmo livremente. Olha, você já percebeu que eu estou falando muito aqui no mental. Daqui a pouquinho eu te explico a diferença da nossa energia do mental, do campo mental e do mental do todo. Mas até agora você já entende que no capítulo do mentalismo, o interessante é você entender o que é um mental. Olha, com a chave mestra em seu poder, o discípulo pode abrir as portas de tudo que existe através do conhecimento mental, né? Ele fala, então, na página 22 do Kybalion. Capítulo 3, transmutação mental, que é o que eu mais gosto. O meu curso, depois que eu li o Kybalion, pratiquei o Kybalion e tive a oportunidade de participar de um grupo que recebeu uma entidade que me disse que ele era do grupo do Hermes Trismegisto. Eu tive a oportunidade de estar com ele várias vezes e ele me falou sobre o livro. Então, uma pessoa incorporada, ela recebeu o Hermes Trismegisto, que precisava dar alguns recados. Eu tive a oportunidade de perguntar várias coisas do livro para ele, né? A partir daí, então, eu criei esse curso, porque além de ter estudado as leis universais e praticado, eu tive a oportunidade de tirar várias dúvidas desse livro com uma entidade de Hermes, e não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. Foram 8 aulas que eu dei num grupo, e ele surgia todo final de aula para tirar dúvidas. Então, o que eu vou falar para vocês vai muito além do meu cognitivo, né? Ele foi canalizado através de uma pessoa que tirou todas as dúvidas, né? Que me passou todos os conhecimentos da escrita do Kybalion. Bom, capítulo de transmutação mental, tudo que eu acho que tem que ser resumido nesse livro é o trabalho que eu faço. E essa entidade ainda falou para mim, vocês não sabem qual é o poder da mente, vocês poderiam criar tudo através do campo mental. A partir daí, eu criei esse curso, Como Criar uma Nova Realidade. E daqui a pouquinho, você me faz as perguntas que você quiser. Capítulo 3, página 33. A mente, assim como todos os metais e demais elementos, podem ser transmutada de estado, de grau, de condição,
de polo e de vibração. Você já imaginou o quanto isso é profundo? Você tem ideia, então, que a mente ela pode ser transmutada? Eu já expliquei para você a diferença de o que é transmutado, né? Então, transformar é você mudar a essência. Transmutar é mudar a fórmula. Então, transformar é você pegar uma cadeira e fazer, pegar uma madeira e fazer uma cadeira. Você transformou a madeira em cadeira. Transformar é você pegar a farinha e fazer um bolo. Você transformou. Transmutar é você mudar o estado. Então, o processo da mente de transmutação mental, transmutação, você muda o estado da mente. Você pode mudar de grau, de condição, de polo, de vibração. Quando entrar nas outras leis, eu vou dar mais detalhe aqui sobre o processo de transmutação. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Então, todo aquele que estuda o hermetismo sabe que a transmutação mental é a arte hermética. É ela que vai te levar ao contato do todo. As inscrições gravadas nas pedras provam que os antigos possuíam o mais perfeito conhecimento de astronomia, química, psicologia. Eles possuíam conhecimento da transmutação mental. Transmutação mental, então, você pode mudar as crenças, os pensamentos, tudo aquilo que você tem na mente, que você acha que é verdade, que foi o homem que te ensinou, não tem nada a ver com o plano mental, o plano das ideias, a tua conexão com o campo mental do todo. Transmutação mental, então, é você transformar a tua mente, é você mudar o estado de condição da tua mente. A mente não é o cérebro. O cérebro é um órgão físico que coordena o corpo humano. Só isso. O cérebro morre e apodrece. A mente não. A mente é uma energia que você leva para todas as outras vidas. Então, daqui a pouquinho também, você me pergunta e eu te falo sobre mente. Capítulo 3, Transmutação Mental, página 35. Transmutação mental significa a arte de transformar ou mudar estado, qualidades, formas e condições mentais. A transmutação alquímica no plano mental é tão importante nos seus efeitos que seria um dos estudos mais importantes que o homem deveria ter. Lembrando que o universo ele é mental. Eu não consigo pegar o universo na mão, eu não consigo pegar o todo na mão. Tudo isso é mental. Só que você ainda não sabe como se conectar com a energia do mental. Assim, todos sofremos transmutações mentais de qualquer índole quando compreendemos algo, né, e mudamos a nossa consciência naquilo que nós queremos acreditar, como as leis herméticas. Tudo pode ser modificado de acordo com o seu desejo. Qualquer pessoa que quiser modificar uma condição, ela pode fazer empregando as direções do princípio da polaridade. Então, ele já fala que para você entender o que é transmutação mental, você tem que entender o princípio da polaridade, né? Polaridade. Quero dinheiro, não tenho dinheiro. Quero felicidade, sou triste. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Saúde e doença. Né? Quem ainda vive na polaridade não entende o que é transmutação mental. Bom, eu vou passar então aqui a segunda lei. Puxa vida, até agora nós só vimos uma, né? Eu vou ter que fazer um resumo aqui. A segunda lei é chamada sobre os planos de correspondência. Na realidade, ela é o princípio da correspondência, o segundo princípio hermético. Para facilitar o entendimento, o Kybalion fala assim, para facilitar a sua meditação, eu vou dividir em 3 grandes fenômenos todos os planos que existem conhecido, né? Ele chama de grande plano. O grande plano físico, o plano mental e o plano espiritual. O Kybalion fala assim, vivemos em 3 planos ao mesmo tempo, o plano físico, o plano mental e o plano espiritual, porém em frequências diferentes, né? E aí fica a pergunta, você sabe qual é a frequência do teu plano mental? Você já se conectou com a tua energia do mental? Não. Está muito longe, então, de chegar no espiritual, porque o plano espiritual ele é mental. Você só acessa o plano espiritual com a mente. Mas o Kybalion fala. O primeiro ponto aqui é que vivemos em 3 planos ao mesmo tempo, o físico, mental e espiritual. Guarda aí, em frequência, em vibrações diferentes. Mas ele fala assim, o princípio da correspondência. Como acima é abaixo, como abaixo é acima. Né? Vocês já devem ter escutado
a grandiosa frase, tudo que está em cima é como tudo que está embaixo, e tudo que está embaixo é como tudo que está em cima. Até o Pai Nosso de Jesus Cristo fala assim na terra como no céu. O princípio hermético diz que tudo tem dois lados. Até uma pedra tem a metade virada para cima, a outra metade virada para baixo. Uma árvore, né, que é o símbolo da cabala, ela tem a mesma, quase a mesma altura do tronco para cima, é a quantidade de raiz para baixo. Então, quando você entender que tudo está em equilíbrio para o lado de cima, tanto para o lado de baixo, eu vou falar daqui a pouquinho sobre equilíbrio no princípio da polaridade. Você já deu um passo no entendimento das leis universais. Tudo está em equilíbrio, do lado de cima e do lado de baixo. Para que você possa entender, você está numa vida encarnado, tem aprendizados. Quando você está desencarnado, tem aprendizado. Então, tudo que você aprende aqui, você é reforçado lá em cima. Eu, por exemplo, quando eu dou aula para um determinado grupo, vem muito mais desencarnados, o astral libera almas para virem assistir algumas aulas que eu dou, do que tem gente física. E uma vez eu perguntei isso, né? É porque determinados assuntos não são ensinados no astral, no plano espiritual, mas o homem ainda ensina aqui na Terra. Então, às vezes, o plano superior libera almas para virem estudar aqui conosco, e eu sei que hoje tem várias aqui junto de nós, porque esse tipo de ensinamento não é dado em qualquer escola. Assim na Terra como no céu. Tudo que está em cima é como está embaixo. À noite, quando a gente dorme, a gente sai em projeção astral e vai estudar no plano espiritual, e o plano espiritual envia almas para estudar aqui no plano físico. Tudo isso porque esse é um mundo que tem emoções, né? O planeta Terra ele tem emoções e sentimentos. Outros planetas no universo não têm emoções e sentimentos, né? A gente trabalha em grupos, né? E entidades falam que não entendem determinadas coisas, porque eles nunca passaram por uma prova aqui no plano da Terra, que é onde você aprende a lidar com emoções e sentimentos. Então, por isso, muitas almas vêm aqui estudar conosco, assim na Terra como no céu, porque esse tipo de ensinamento eles não têm lá em cima. Tudo que acontece aqui, acontece lá em cima. Aqui tem uma cidade física, lá em cima tem uma cidade astral. Aqui tem hospitais e escola físico, lá em cima tem hospitais e escola no astral. Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Começa a entender esse axioma do segundo princípio, que é o princípio da correspondência. A compreensão desse princípio dá uma chave para resolver os problemas e paradoxos dos mistérios da natureza. Esse princípio se aplica aos diversos planos, mental, material e espiritual, do cosmos, porque é uma lei universal. Então, você já aprendeu duas frases, dois axiomas aqui comigo no princípio da correspondência. O primeiro é, tudo que está em cima é como tudo que está embaixo, e o segundo é, vivemos em três planos ao mesmo tempo, no mental, no material e no espiritual, a única coisa que muda é a tua vibração. Se você não sabe que você vive num plano mental, você tem que aprender hoje. Hoje você vai sair daqui entendendo que existe um plano mental. O físico você já conhece, o espiritual também, mas o mental talvez você não tenha ideia. E se eu te falar que você só chega no plano espiritual pelo mental, talvez você nem entenda, porque você acha que sabe o que é o plano espiritual. Mas o plano espiritual a gente só chega pelo mental. E o mental que você tem é o mental do homem. Talvez você não expandiu para o mental do plano mental. Bom, então, dessa forma, habita o homem a raciocinar inteligentemente dentro do conhecido e do desconhecido, né? Porque nós perdemos a sabedoria, né? A nossa consciência, ela ficou lá em cima. Nós temos aqui uma sabedoria, mas toda a nossa consciência, ela está lá no astral, você não lembra das outras vidas. Capítulo 8º, que fala sobre os planos da correspondência. O princípio da correspondência irá explicar que há uma harmonia, uma correlação, uma correspondência entre os diferentes planos da manifestação. Que planos? Físico, mental e espiritual. Puxa vida, então há uma correspondência entre esses três planos? Claro, você vive nos três planos ao mesmo tempo. Um plano não é o lugar e nem uma dimensão, como nós conhecemos aqui na Terra.
Todas as três divisões são graus ascendentes da escola da vida. Você aprende no físico, no mental e no espiritual. Que tal se você aprendesse os três ao mesmo tempo, né? Eu estou te falando que o Kybalion, ele proporciona a você estudar nessa escola dos três planos ao mesmo tempo. Tudo isso acontece somente em diferente grau de vibração, que para a gente conhecer um pouquinho melhor, são planos que existem do nosso lado. O átomo como a matéria, a mente do homem ou um arcanjo, tudo isso são graus de uma mesma escala, só mudando a vibração. Olha só, um átomo, né, é conhecido, então é uma matéria que tem um grau de vibração. A mente do homem é uma energia que tem um grau de vibração. A diferença de um átomo para a mente é uma vibração, né? Vou estar falando um pouquinho do princípio da vibração. Então, tudo é diferente somente pela vibração. Então, a vibração só muda a escala, né? O quanto vibra, para que você possa entender essa sabedoria. Então, dentro do plano da correspondência, existem, por exemplo, planos da mentalidade mineral, da mente vegetal, da mente animal e da mente humana. Puxa vida, isso daria só uma aula, né? Então, dentro do plano físico existem 7 subplanos, dentro do plano mental existem 7 subplanos. Quais são os 7 subplanos dentro do plano mental? O plano da mente mineral, o plano da mente vegetal, o plano da mente animal e o plano da mente humana. E dentro desses 3 planos aqui, existem os elementais. Então, entre o mineral e o vegetal, existe um elemental. Entre o vegetal e o animal, uma mente de elemental. Entre o animal e o humano, uma mente de elemental. Caramba, confundi você, né? Então, o que seria o elemental? O elemental é uma energia que vive entre os 2 subplanos, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, entre o animal e o vegetal. Existe o elemental. Que elemental é esse? É aquele que não é nem vegetal e nem animal. É uma energia. Por exemplo, os índios, eles não chegavam numa mata e, com todo respeito, pediam autorização para entrar dentro da mata. O que é isso? Está pedindo autorização para a energia da mata, assim como muitos marinheiros fazem para entrar no mar. O que é isso? É a energia do elemental. E dentre os elementais estão a fauna, a flora, né? Toda a energia que é uma mentalidade. Então, tudo é mental, porque senão os sábios índios, eles não se comunicavam com a natureza. Princípio da correspondência. Existem 3 planos, o físico, o mental, o espiritual. Cada um dos 3 planos, existem 7 subplanos. Os 7 subplanos que eu vou trazer para você aqui do mental, que é o tema da aula de hoje, então é mentalidade mineral, e daí vem o elemental entre mineral e vegetal. Depois a mentalidade vegetal, depois vem a intermediária, o animal e a humana. São as 7 junto com seus elementais. Tudo isso funciona como as chaves pretas de um piano, como se ele tivesse as teclas pretas e brancas. Você não consegue tocar um piano só com as teclas brancas. As teclas pretas seriam os elementais. São sons intermediários entre 2 teclas brancas. Por isso que uma analogia seria o piano, né? Para que você entenda a energia do elemental. Dessa forma, então, há uma nova luz sobre o processo de evolução, quando você entende que tem vários tipos de mentalidade no nosso plano, no nosso mundo. Isso é como se fosse uma porta secreta que tem uma chave. Então, a frase é assim: há uma nova luz sobre o processo de evolução e uma nova chave da porta secreta dos lábios da vida entre um reino e outro, tá bom? Isso aí é um segredo hermético que os cabalistas estudam aí. Ainda dentro do plano da correspondência, um plano pode ser considerado um estado ou condição ou um grau dimensional. Uma dimensão é uma medida em linha reta, relacionada com uma medida base. Pode ser denominada uma vibração. Então, quebrando o conceito que todo mundo diz sobre dimensão, o Kybalion fala assim: esquece o que é dimensão, entenda que é vibração.
Então, você vibra no plano físico, no plano mental e no plano espiritual. E no plano mental existem vários tipos de vibrações. A vibração da mente do animal, a vibração da mente do vegetal, a vibração da mente humana. Tudo está em movimento, tudo vibra, nada está em repouso. Quando você entender que tudo é mental e tudo é vibração, você vai começar a se conectar com essa energia. Quanto mais elevado o nível da vibração, mais elevado é o plano. Os herméticos dividem cada um dos 3 planos em 7 subplanos menores e depois esse mais em 7 subplanos. Mas aí é um estudo do hermetismo aí que teríamos que fazer para entrar dentro dessas mentes, dentro desses subplanos. De qualquer forma, para que você possa entender, cada um desses planos tem uma divisão dentro do Kybalion. Vou passar agora, na sequência, então, para o princípio da vibração. Terceiro princípio. Nada está em repouso. Tudo se move. Tudo vibra. Tudo vibra e circula. O espírito está em um polo. Olha, ele já está falando em polo. Ele está no princípio da vibração, mas ele já está dando a letra do princípio da polaridade. Se tudo vibra, nós vimos agora no princípio da correspondência, a nossa mente é uma vibração, né? Uma dimensão é uma vibração, tudo está vibrando à nossa volta. O espírito, então ele está num polo da vibração. Constituído o outro polo, as formas de matéria densa. Então, no nosso nível de consciência, nós temos o espírito vibrando numa frequência, a mente vibrando numa outra frequência e o nosso corpo vibrando em outra frequência. Vivemos em 3 planos ao mesmo tempo. Entre todas essas vibrações, elas vibram em polos. Você pode vibrar mais para lá ou vibrar mais para cá. Entre uma faixa de vibração, pode-se dizer que há milhões de diferentes intensidades vibratórias. O Kybalion fala, então, que você fica mudando de polo para polo, é porque você não entende aí o princípio da vibração junto com o princípio da polaridade. O princípio da vibração, você já sabe, nada está imóvel. Tudo se move, tudo vibra. O todo, então, que é puro espírito, então tudo vibra, desde o todo, que é puro espírito, até a mais grosseira forma de matéria. Então, tudo vibra. A vibração do espírito é de uma intensidade infinita, que pode considerar-se como se estivesse em repouso. No outro extremo da escala, há formas de matéria muito mais densa, cuja vibração é tão débil que parece também estar em repouso. Entre ambos os polos, há milhões de graus de intensidade vibratória. Então, até mesmo, no teu conceito de, por exemplo, no teu conceito de dimensão, que o Kybalion ele traduz como vibração, então tem a vibração de quem está no primeiro nível do plano astral, tem a vibração de um arcanjo, tem a vibração de um anjo, tem a vibração de um mestre. Esses seres de luzes, eles têm uma vibração infinita. E cada um consegue se locomover, se comunicar através de uma escala de vibração. Desde o espírito até a matéria, nós temos vibrações diferentes nessa vida aqui na Terra. Dentro do princípio da vibração ainda, a doutrina hermética, ela vai muito além da ciência quando você fala em vibração. Ela garante que um pensamento, uma emoção, uma razão e uma vontade, todos eles são sinais mentais que vêm acompanhado por diferentes tipos de vibrações. E essas vibrações, então, de pensamentos e emoções, elas vão afetar a tua mente, das quais ela funciona como uma indução. Você acredita e cria o teu campo mental. Então, cada pensamento, cada emoção, ele corresponde a uma intensidade vibratória. E mediante um esforço da vontade da pessoa, o teu estado mental, ele pode ser alterado. Então, o Kybalion explica isso, que tudo é vibração. Você poderia ter o controle do teu campo mental, que, aliás, o mental poderia enviar sinal para o cérebro, diferente do que nós fazemos hoje.
O homem te ensina alguma coisa e você cria o campo mental. Você não tem influência nenhuma do teu mental. Mas a televisão tem. A televisão fala assim, dia do McDonald's feliz, afetou teu mental, você sai para ir comprar o McDonald's. A televisão fala, né, para quem é homem, né, jogo de futebol no final de semana. Então, assim, você é influenciado pelo mental externo, mas você não entende que mudando a tua vibração, você pode ajustar o teu campo mental. E aí sim, você vai trabalhar com pensamentos e emoções. Todo curso, você cria a sua realidade, ele está voltado para você ajustar pensamentos, emoções e vontades. Você vai estar fazendo exercício em cima aqui do princípio da vibração e da polaridade, sobre os seus pensamentos, emoções e vontade. E aí você vai estar entendendo que vibração ele está. Né? Tem exercícios que mostram dentro... E aí você vai... como é que eu posso me explicar? Você vai esvaziando a tua caixinha mental dentro dessa crença, como eu falei no começo, para que você possa introduzir um outro pensamento, uma outra emoção, uma outra vontade dentro do princípio da transmutação mental. Vou ler mais um aqui, né? Então, falamos sobre princípio da correspondência e princípio da vibração. E na continuação, então, tem mais um slide aqui. Compreende a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está parado, tudo está em repouso, vibra e circula. Princípio da vibração. Neste princípio, alguém pode polarizar a sua mente e alterar seu estado mental, né? A gente falou aqui, pensamentos, emoções, razões, tudo isso são vibrações no teu campo mental que você nem sabe como vibra. A partir do momento, então, que você alterar a polaridade dessa vibração, esse poder pode ser aplicado mediante a ciência da transmutação mental. Ele traz aqui, no capítulo da vibração, o conhecimento da transmutação mental. Não só isso, mas também que o todo em si, mesmo manifesta uma constante vibração de grau infinito. Os ensinamentos são como efeito. Os ensinamentos são com efeito. O espírito está de um lado do polo da vibração, e do outro lado do polo existe uma grosseira matéria. Então, por que você não consegue entender tudo isso daí? Porque, obviamente, você sabe que você tem uma alma, tem um espírito e tem uma matéria. A matéria, ela está vivendo dentro da vida material. Então, você precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, precisa comprar comida, precisa colocar gasolina no carro, precisa viajar. Então, você vive na vibração da matéria e não dá conta que o teu espírito não tem uma frequência de vibração adequada. Você se conecta com o mundo material, com o mundo físico, e nem se dá conta que não consegue se conectar com o plano espiritual. Né? É uma questão de ajustar. Lembra que o meu mentor falou? Agora que você cumpriu a tua jornada no plano físico, eu vou estar contigo para introduzir essa tua jornada no plano espiritual. Entre esses polos existe uma série de frequências, uma série de vibração. Eu vou passar, então, aqui mais um slide para falar sobre a polaridade, para que você entenda a escala da vibração. Princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de oposto. Os semelhantes e dessemelhantes são uma coisa só. Olhem que interessante, ele está falando em axioma. Ele está falando assim, ó, que o veneno e a vacina, eles têm a mesma origem, né? Que é o semelhante e o dessemelhante. Então, tudo que você imaginar que tem um lado, tem do outro. Se você tem ódio, eu garanto que você tem amor, porque você está na polaridade do ódio. Mas nessa régua que tem ódio de um lado, ela tem amor do outro. Se você tem uma doença, eu garanto para você, eu afirmo para você que você tem saúde, porque você está na mesma régua, só que você está de um lado da polaridade. Se você tem problemas financeiros, eu garanto para você que do outro lado tem a prosperidade. Então, tudo que é sentimentos e emoções que você tem no teu dia a dia, você tem o oposto. Tudo tem o seu par de oposto. É só mudar a graduação da régua. Os opostos eles são idênticos em natureza, diferindo somente em grau. Os extremos eles têm a maior importância, porque até eles se
tocam. Todas as verdades são semi-verdade. Todos os paradoxos podem reconciliar. Diferente do conceito humano, onde existe polaridade, né? O princípio humano fala assim, feio, bonito, pobre, rico, sul e norte. O Kybalion quebra isso no plano mental e diz o seguinte, os opostos se completam, os opostos não se separam. Quando você entender que o planeta está em equilíbrio por conta do sul e do norte, quando você entender que se você tem doença, você tem saúde, você começa a entender o princípio da polaridade. Todos estão na mesma escala, só muda a graduação. A graduação, o que que é? Uma vibração. Dentro do princípio da polaridade, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhantes e antagônicos é a mesma coisa, só muda a graduação da escala, eles estão na mesma régua. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são semi-verdade, todos os paradoxos podem se reconciliar. Não existe feio e bonito, existe beleza. Não existe quente e frio, existe temperatura. Esse quarto grande princípio hermético, que é o princípio da polaridade, ele contém várias verdades que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos, e com muitos graus entre eles, né? Agora você está começando a entender, então, que se você tem um extremo, você tem o outro. Infelizmente, você só fica de um lado do polo. O que tem no meio são vibrações. Os cabalistas, então, ensinam que as partes de oposto podem ser reconciliadas, que essa reconciliação dos opostos ela é efetuada pelo conhecimento do princípio da polaridade. Eles afirmam que todo e muito são a mesma coisa. Apenas há uma diferença simples na questão de grau. Então, passando para o plano físico, eles explicam o princípio dizendo que calor e frio eles são idênticos em natureza, só diferentes em graus, tá bom? Você vai ver que polaridade, vibração, ritmo, eles estão todo dentro de um conceito, de uma escala de emoções e sentimentos, que é disso que nós viemos ser curados aqui no planeta Terra. Uma das perguntas que eu fiz em uma reunião que eu passei para esse ser divino que apareceu para mim como Hermes, né, Trimegistro, foi perguntar para ele qual que era o significado do livro O Kybalion para nós humanos aqui. Ele falou que essa foi a forma que os seres de luz tiveram para explicar para nós humanos sobre o universo e as suas fontes de energias. Que quando a gente entender que tudo é mental, tudo é vibração e tudo funciona com polaridade, nós vamos ter um outro nível de consciência. Então eu trago todas essas informações no curso para que você possa entender. Eu vou passar aqui alguns slides. Aqui, ó. Bom, dentro do princípio do gênero, o gênero existe onde quer que esteja. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. A geração manifesta-se em todos os planos. Nenhuma criação física, mental ou espiritual é possível sem o princípio do gênero. Então, assim, ó, a Lua e o Sol, né, o universo, ele só foi criado, o planeta Terra, ele foi criado pelo princípio do masculino e do feminino. Você tem que entender isso. Um átomo, você tem uma panela. A panela é criada pelo íon, pelo próton, pelo masculino e pelo feminino. Um conceito de alimento, uma fruta, uma fotossíntese, ela tem o masculino e feminino. Quando você entender que tudo, absolutamente tudo, que foi criado pelo Criador, tem o princípio do masculino e do feminino, você vai entender que você é uma energia do masculino e feminino, só que ela está em desequilíbrio. Então, nenhuma criação existe sem o princípio do masculino e feminino. Por isso que eu acho que o princípio do gênero é uma aula de vida, né? É você entender que você pode expandir e contrair, né? Que você pode criar e executar, né? Mas eu vou... E que
o nosso subconsciente, ele trabalha com o contrário do consciente. Se no consciente você é uma mulher, você tem no subconsciente a energia do masculino, né? E aí é o equilíbrio do teu consciente com a energia do consciente, que seria o equilíbrio aqui que o princípio do gênero traz, mas tudo isso eu vou trazer na próxima aula. Bom, então, na próxima aula você já sabe que eu vou falar do princípio do gênero. Essa aula vai ser 8 de fevereiro, às 20 horas. E eu queria passar para vocês, então, que muitas pessoas que entenderam essas leis herméticas, elas entenderam que elas poderiam superar problemas que elas trazem, que elas conhecem e que nunca tiveram soluções. Eu falei para você, então, que você vive no plano físico e o teu mental, ele está muito longe de ser o mental do campo mental. Mas quando você acessar o plano mental, você vai dar um salto para acessar o plano espiritual. Eu idealizei, então, esse curso, trazendo aqui para você sobre uma limpeza de padrões de crença, você buscar novas referências, acessar o seu campo mental, você saber dar comando para essas novas referências e você ressignifica tudo que você sabe até hoje. Eu chamo esse curso da criação de uma nova realidade. E, de novo, tá? Eu vou deixar aqui a data, 12 e 13 de fevereiro, 7 Lagoas, online e ao vivo comigo.